Ontem começou a transição para o governo Biden, porque finalmente o Trump não tem mais para onde correr, perdeu vários processos eleitorais, teve a certificação, por exemplo, em Michigan, o Biden ganhou por 150 mil votos em Michigan, por 80 mil votos na Pensilvânia, então se houve falhas aqui e ali, mas nada capaz de reverter esse resultado, nem de reverter o resultado das eleições. Lembrando que no voto popular ele ganhou por mais de 5 milhões de votos. O tema específico da nossa pauta hoje, eu acho que questionar esses sistemas não é atentar contra a democracia, muito pelo contrário, é justamente tentar fortalecê-la. Então existem desconfianças pairando no ar e nós temos obrigação de averiguar e de questionar por que o Brasil tem um sistema mais eletrônico do que países que têm capacidade tecnológica bem mais avançadas. E existem indícios de fraude, sim. E, por fim, só lembrar que não é bem verdade que o Trump já concedeu a vitória para Joe Biden, né? Houve uma pressão da funcionária responsável por fazer essa transição, ela apenas autorizou o processo, mas a questão continua em disputa judicial. Citação da PF, né? Depois de um teste público de segurança, que se chegou a uma conclusão ali que seria mais seguro que o TSE fizesse essa contabilização, centralizasse essa contabilização dos votos que antes era feita em cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais. Então, depois foi depois dessa indicação, desse relatório da Polícia Federal, né? Justamente para tentar obstruir qualquer tipo de falha que pudesse haver nas urnas, que esse supercomputador foi comprado. A questão é a falta da licitação, né? Porque a desculpa inicial era essa, só existe nessa empresa. Aí a gente, Franklin pode falar, existem sistemas similares em outras empresas. É uma empresa estrangeira, confiável, acho que o problema não está São dois pontos importantes. Primeiro, a centralização, a decisão da centralização em si, o porquê que aconteceu. Segundo, informado pelo próprio TSE, a decisão foi para centralizar toda a segurança da informação. E dar mais segurança. Dar mais foi segurança o que a Polícia Federal relativamente, Amanda, porque pensa da seguinte forma, o que é mais fácil? Eu ter 27 alvos, que eu preciso ter 27 equipes de hackers procurando fraudar esses sistemas, ou um único lugar onde eu junto todas essas 27 equipes para atacar? Não sei, se você tem 27 alvos de vulnerabilidade, quer dizer, você tem 27 alvos de possíveis ataques hackers. Mas, né? Uma vez comprometido o dado de um daqueles 27, é 27 alvos de problema. Agora, se você centraliza isso, todo o sistema, todos os dados estão comprometidos. Olha, Franklin, eu não sou, quer dizer, na verdade, isso foi um relatório, uma conclusão da Polícia Federal. Sim. Eu não fui expert, mas eu imagino que a Polícia Federal deve contar com todo esse trabalho de expertise e eu acho que a Polícia Federal goza, né, de independência, autonomia para ter chegado a essa conclusão e tem indicado isso aos técnicos do TSE que tomaram essa decisão, 3 técnicos, seguindo a Polícia Federal. Sim. Foram 3 técnicos que recomendaram isso. O que não se levou em consideração foi o processo como um todo. Uma decisão técnica, ela não pode ser tomada de forma isolada por tecnocratas. Você precisa ter uma visão estratégica, uma visão de gestão, uma visão de governança de todo o ciclo de vida. Mas com certeza foi uma equipe que tomou essa decisão. Acho que a gente precisa deixar claro que a urna eletrônica existe há 24 anos, elas são auditáveis, passam sempre por esses testes públicos de segurança e nunca houve, sempre se investigou e nunca se encontrou uma evidência, uma prova de fraude. Não, o que o doutor Dulce falou. Segundo a Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, não foi, por exemplo, em 2018, circularam várias teorias da conspiração na internet, nas redes sociais. Eles disseram que uma investigação foi feita depois de 2018 e não houve nenhuma desses casos relatados nas redes sociais, não foi encontrada nenhuma evidência de fraude. Então, acho que a gente tem um sistema bastante seguro. Até um pouco de síndrome de vira-lata, falar só porque o Brasil tem esse método que é o mais moderno, um dos mais modernos do mundo. Antes de passar para o Rodrigo, que o Rodrigo está numa situação ingrata, né? Ele está no telão, aí ele fica lá levantando o dedo para falar, daqui a pouco ele te passa a palavra, Constantino. Silvio, eu não acho que o Brasil esteja na vanguarda e seja um exemplo de segurança da informação, mas quando a gente começa a utilizar a urna há anos, de fato o Brasil estava na vanguarda da época, apresentando um sistema muito eficiente e tem uma tradição nesse sistema. A questão é que hoje esse sistema não é o melhor, o blockchain poderia ser. Agora nós temos um problema gravíssimo, que é o como substituir a urna eletrônica no sentido de sigilo do voto. Não existe local mais seguro hoje do que você entrar na urna e não ter ninguém, de alguma forma, te coagindo ou comprando o seu voto, porque ninguém vai saber de fato em quem você votou. Nem aquele seu candidato conhecido que pediu o voto. Agora, quando isso vai para a internet e se torna o celular a urna, aí a gente tem um problema gravíssimo de como manter o sigilo do voto. Então o sistema não é inviolável, aliás, não sei, fala do blockchain, não sei se há um sistema inviolável
E a gente não tem o que muita gente pede, que é o voto impresso. Então, você terminaria o seu voto, né, seria feita uma cópia do seu voto, seria depositada numa urna, você teria como auditar mais à frente. Rodrigo Constantino pediu a palavra. Vamos lá, Rodrigo. É exatamente isso, Lacombe, porque quando você vota, tem aquele dilema que eu coloquei no início. Você precisa ter a privacidade e você precisa ter a confiança de que o seu voto valeu, que foi em quem você votou, né? Da forma que está hoje, não tem isso. E, de novo, eu entendo a posição do Dr. Urso para falar de falar de blockchain, tá? É uma tecnologia mais avançada e mais segura. Mas como é que explica isso para a população brasileira em geral? De novo, né, a eleição precisa ter a confiança do povo, senão o sistema todo está ameaçado. Né? Você não confia na democracia se você não confia no processo. Você explicar que o blockchain, em primeiro lugar, o que é, e depois que é confiável para toda a população brasileira, boa sorte. Em relação à questão da concentração, né, da centralização, eu concordo 100% com o que colocou o Franklin. Né? Você concentrou também o alvo. Basta você conseguir violar que você muda o resultado todo. Foi exatamente o meu ponto inicial. E em relação à confiança das urnas ou não, quer dizer, não faz sentido, me desculpa, mas não faz sentido acreditar que países como o Japão e os Estados Unidos não conseguem chegar ao estado da arte que o Brasil consegue, né? Então é óbvio que há uma desconfiança. Aqui nos Estados Unidos eu sei disso porque é um tema recorrente, né? E eu quero lembrar, inclusive, que a própria Amanda, né, apresentou uma reportagem nessa Rede TV quando o Trump venceu em 2016, falando exatamente disso, né? Mostrando que havia muita desconfiança em relação a fraudes. Então, de novo, esse é um assunto recorrente. Não é porque a gente tem que lembrar que não muda só porque o resultado foi a favor do que a gente quer ou não. É o sistema que está em debate. Veja que no Brasil mesmo, em 2014, tivemos aquela questão ali do Aécio Neves com a Dilma Rousseff, que todo mundo já estava cantando vitória do Tucano e de repente houve uma reversão, né? O Acre ali entrou no final. Então isso, de novo, isso vai minando a confiança dos brasileiros no próprio sistema e, portanto, na própria democracia. Vamos lá, votação por celular, eu quero a tua opinião. E o ministro Barroso deu lá declarações meio desencontradas, mas ele tem certeza de uma coisa, ele é rápido na investigação, ele já sabe quem fez os ataques hackers, foram as milícias digitais, foi rápida a investigação. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez. Pois é, Lacombe, muito obrigado. Olha, o que eu estou vendo dessa discussão toda que eu estou acompanhando, né, é que existe um dilema. Nós temos que manter a privacidade do voto para não ter venda de voto, não ter pressão, intimidação, e ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado com a confiança, porque sem confiar no sistema, não importa nem que tenha ocorrido a fraude ou não a princípio. Se a população não confiar no sistema vigente, isso é ruim para a democracia. Então esse é o dilema que se apresenta, né? E no mundo inteiro. O que eu queria trazer para o debate e perguntar para os nossos convidados também é isso, né? Quer dizer, nós vemos países com muito mais capacidade tecnológica do que o Brasil, países como os Estados Unidos, que já mandaram gente para a Lua na década de 60, né? E que não adotam totalmente esse modelo eletrônico. Eles têm desconfiança, agora mesmo é nossa pauta aí, mas está tendo problemas com as empresas que oferecem esse software e tudo, em algumas leituras, né, das urnas, e muitos ainda preferem justamente a questão do voto ali manual, na cédula, porque a escalabilidade de fraude, quando você consegue furar o sistema eletrônico, ela é total. Você pode fraudar uma eleição inteira. No caso de fraudar a eleição com cédula, que sempre existiu na história, também não entendo por que essa celeuma, né? De repente todo mundo chocado por falar em fraude, sempre aconteceu isso e sempre teve judicialização. Hoje, parece que é porque o Trump perdeu é que não estão aceitando muito isso. Mas fica também no ar essa questão, né? Se você furar o sistema, você mexe no resultado inteiro. E sobre o Barroso, Lacombe, como você mesmo colocou, eu não estou conseguindo entender a postura do presidente do TSE, né? Porque ele está condenando todo aquele que faz questionamentos importantes. Quer dizer, parece que é proibido perguntar, o que é o papel de qualquer cidadão, qualquer democrata e principalmente jornalista, né? Nós temos suspeitas de fraude, nós temos a percepção que é abrangente de que pode ter tido algum tipo de distorção, né? E perguntar, até mesmo quando vem de um parlamentar, o ministro já qualifica como isso aí estaria colocando em ameaça, em xeque a democracia, enquanto que me parece que é o contrário. O que está colocando em ameaça a democracia é justamente a falta de credibilidade do sistema e de confiança do eleitor nessas urnas eletrônicas.
Ela pergunta para o Constantino. Feminina. Não que eu saiba. Constantino, vou passar a pergunta da Silvado para você e você faz o seu comentário, fique à vontade. Ela pergunta o seguinte: o voto por papel nos Estados Unidos mostrou que é ultrapassado. Você acha, Constantino, que as urnas eletrônicas seriam aceitas aí nos Estados Unidos? Não, já está tendo muito debate em relação a essa Dominion, que é uma empresa que tem ligação com a outra lá, né, da Venezuela. E isso tudo gera muita desconfiança aqui nos Estados Unidos e com toda razão. Veja, o que está faltando, talvez, nesse debate todo é lembrarmos que o fator humano é primordial, né? Por mais que a gente tenha camadas e camadas de tecnologia, no final das contas, o que pode fazer diferença é alguém que vai ter ali um poder para determinar alguma coisa ou não. Tem a questão dos mesários, que foi bem colocada, para fiscalizar se você é você. Tem a questão dos partidos. Veja que tem denúncias, e as denúncias do Partido Republicano não são do Trump, né? Elas são muito robustas, né? O próprio Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, é um advogado respeitado, ele deu ali inúmeros indícios, né? E veja que essa questão do voto todo por correio é suspeita, votos que foram feitos depois do horário e sem bater ali a assinatura, a identificação, né? E Partido Republicano, representante do Partido Republicano, sem acesso para fiscalizar isso, né? Isso é muito grave. Isso aconteceu. Então, existem vários indícios. Eu acho muito curioso, né? Que esses que estão falando, não, bola para frente, chega, o Trump não quer aceitar a derrota, são os mesmos que ficaram durante 4 anos martelando e batendo na tecla de conluio russo. Houve uma mega investigação, não deu em nada. Eu repito, basta pegar as mensagens, as reportagens daquela época. Vários jornalistas, vários canais de imprensa mostrando ali suspeitas e diziam que o Trump não era um presidente legítimo. Ficaram 4 anos martelando nisso. São os mesmos que hoje falam, não, esquece isso, bola para frente. E enquanto que tem muitos indícios de fraude e as pessoas estão questionando, falando, vem cá, vamos averiguar, vamos melhorar, inclusive, o sistema para frente, para gerar mais confiança do eleitor. Então, é muito difícil entender essa postura. Isso, para mim, joga muito mais lenha na fogueira da desconfiança do que essas frases, né, de gente que tem conflito de interesse, que eram os mesmos que falavam de fraude e conluio russo lá atrás, sem nenhuma evidência, falando que agora isso é teoria da conspiração, isso é paranoia. Não, não é. Existem vários indícios, isso precisa ser apurado. E o Tucker Carlson, na Fox News, o canal de maior audiência nos Estados Unidos, entrevistou um especialista ontem à noite e ele dizia que o Google, isso é outro assunto que eu queria trazer para o Franklin e tudo mais, as Big Techs, o Google teria manipulado pelo menos 6 milhões de votos na cabeça dele. Como? Durante 4 dias ficaram lembrando de votar só para o perfil mais democrata, mais progressista, e não fazia a mesma coisa para um perfil mais conservador e republicano. Isso é um escândalo. Nós temos também que trazer à tona esse debate sobre as Big Techs e o viés evidente que elas têm a favor dos democratas. Próximo.